Hello, sétimo B. Bem-vindos à nossa terceira aula online de língua inglesa. Então, let's go. Vamos lá. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo Simple Past, tá? Passado simples. Dessa vez, vocês vão encontrar o conteúdo nas páginas 48 e 49. Eu trouxe um resumo, tá? Esse resumo nós até já vimos na aula passada, mas é necessário que a gente reforce hoje, tá bom? Então, essas são as regras para os verbos regulares na forma afirmativa. Então, como é que eu passo um verbo para o passado? Essas são as regras dos verbos regulares. Então, a maioria dos verbos vão receber ed. Por exemplo, walk. É só colocar ed no final, fica walked. E esse walked é o passado do verbo walk. Verbo play. Só colocar ed também. Então, play no passado fica played. Segunda regra, verbos terminados em E, eu só acrescento um D. Então, se o verbo terminou em E, eu acrescento apenas a letra D. Então, like, liked. Move, moved. Estão vendo? Terminou em E, só acrescenta D. Verbos terminados em uma consoante mais Y, como o verbo carry e o verbo study. Estão vendo que esses verbos terminaram em Y e antes do Y nós temos consoantes. Carry, nós temos a consoante R, e o verbo study, nós temos a consoante D. Então, passando para o passado, carry, nós eliminamos o Y, colocamos um I aí no lugar do Y e colocamos ED no final. Então, carry, carried. Stud, mesma coisa, eliminamos o Y e colocamos IED no final. Studied. Verbos terminados em consoante mais vogal mais consoante, como o verbo plan, tá? E o verbo stop. Nós vamos dobrar a última consoante e colocar ED no final. Então, o verbo plan terminou em L, que é consoante, A, que é vogal, e N, que é consoante. Então, consoante, vogal, consoante. Com isso, nós dobramos a última consoante, que é o N, e colocamos ED no final. Então, plan, planned. A mesma coisa, stop. Nós temos T-O-P. Consoante, vogal, consoante. Dobramos a última consoante, que é o P, e acrescentamos ED no final. Agora, gente, nesse próximo slide, nós temos novamente uma lista de verbos irregulares, que a gente já viu semana passada. Esses verbos irregulares são os verbos que não vão participar das regras que nós acabamos de ver. Então, esses verbos, o passado desses verbos tem que ser decorado, tá bom? Então, eu trouxe alguns aí. No decorrer dos exercícios, pode ser que a gente veja outros verbos, mas aí eu trouxe uma lista reduzida, tá? Porque a lista é muito maior, para que facilite um pouco aí para vocês, tá bom? Então, é legal que vocês anotem esses verbos e os demais que forem aparecendo no decorrer dos exercícios. Então, vocês anotam o presente deles, o passado e a tradução também, que é legal, tá bom? Agora, nós vamos iniciar as nossas atividades na página 50, questões 1 e 2. Então, na primeira questão, vocês vão escrever as frases, tá? Na forma negativa. Forma negativa. Então, vocês vão ter que lembrar aí de colocar o did not. Onde é que vocês vão colocar o did not nessas frases, tá? Para que a frase fique na forma negativa do passado simples, vocês vão utilizar o did, que é o auxiliar do passado, mais a palavrinha not, que é a palavrinha que vai dar a negação à frase. Então, tentem responder essa primeira questão. E a segunda questão, escreva o passado simples dos verbos abaixo. Então, vocês vão colocar nesses verbos as regras que nós acabamos de ver, tá? As regras para os verbos regulares, tá bom? Então, D é D e é D. Quando é que eu vou colocar o acréscimo de um ou de outro? Então, vocês vão tentar responder e no próximo slide a gente vai responder junto, vai corrigir essa atividade, tá? As duas, a questão 1 e a questão 2.
Vamos lá para a correção agora. Então, vamos lá, gente. Ó, na primeira questão, vocês têm que colocar essas frases do passado na negativa. Então, como é que eu passo uma frase para negativa, uma frase do passado? Eu vou usar as palavrinhas did e not, tá bom? Então, Martha showed up to see me. Vai ficar Martha did not show up to see me. Por que que não ficou showed up? Por que que não tem esse ed no show? Porque, gente, como tá na negativa, o verbo não recebe ed. Então, na negativa e na interrogativa, vocês vão excluir o d, ed e ed. Vocês vão passar o verbo para o presente, tá bom? Se o verbo for irregular, também o verbo vai ficar no presente. Por quê? Porque já tem o did mostrando que a frase está no passado. Então, não é necessário que a frase fique no passado. Então, Martha showed up to see me. Martha did not show, sem o ed, up to see me. Letra B. She waited for me in the dressing room. Resposta. She did not wait. Olha aqui, wait, sem o ed. Na letra B tem o ed. E aqui passando, né, fazendo a questão, respondendo, a gente tira o ed. Então, she did not wait for me in the dressing room. C. I played all night long. Negativa, I did not play, sem o ed, all night long. Letra D. He composed a song for his girlfriend. He did not compose a song for his girlfriend. Então, composed, compose, sem a letra D, tá? Então, quando a gente passa uma frase do passado para negativa e interrogativa, o verbo volta a ser no presente, por causa da presença do did. Letra E. The girls listened to his songs. The girls did not listen, sem o ed, tá? Listen to his songs. E aí, aqui do lado direito da tela, eu coloquei uma observação que did not é igual a didn't, tá bom? Did not é a forma completa e o didn't é a forma abreviada, curta ou contracta. Então, vocês escolhem se vocês vão usar did not ou se vocês vão utilizar o didn't, ok? Segunda questão, vocês tinham que colocar as regras que nós vimos dos verbos regulares. Então, verbo dance. Verbo dance terminou em E, portanto, passado a gente só acrescenta um D e fica danced. Miss, verbo miss. O verbo miss, ele não se encaixa em nenhuma regra específica, então a gente aplica a regra geral e coloca ed nele, tá bom? Então, se o verbo regular, ele não se encaixa em nenhuma regra específica, não terminou em E, não terminou em Y, não terminou em consoante e Y, não terminou em consoante, vogal, consoante. Então, você só acrescenta ed. Letra C, verbo try, terminou em consoante e Y. Então, a gente substituiu o Y por I e colocou ed. Letra D, flash, não se encaixa em nenhuma regra específica, então a gente coloca o ed. Letra E, check, também não se encaixa em nenhuma regra específica, a gente acrescenta ed. Letra F, dress, dressed, também não se encaixa em nenhuma regra específica, então a gente aplica a regra geral e coloca ed. Verbo share, terminou em E, portanto, nós só colocamos a letra D, shared. Letra H, também não se encaixa em nenhuma regra específica, então a gente aplica a regra geral e a regra geral diz para a gente acrescentar ed, então acted. Letra I, fail, só colocar ed também, failed. Identify, terminou em Y e antes do Y nós temos uma consoante, então consoante e Y. Então a gente substitui o Y por I e coloca ed no final. Letra K, nós temos um verbo que termina em E, então, portanto, nós colocamos apenas um D no final. Verbo watch, não se encaixa em nenhuma regra específica, então nós colocamos a regra geral em prática, ed no final. Ignore, terminou em E, que é a letra M, tá? Verbo, ignore, é só colocar a letra D, já que o verbo terminou em E.
E o homework dessa semana, vocês vão encontrar nas páginas 51 e 52, questões 3 e 4. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o passado simples dos verbos que estão entre parênteses na questão número 3, tá bom? Então, vocês vão escrever os verbos que estão entre parênteses no passado simples, completando as frases, tá bom? E na questão número 4, vocês vão passar os verbos das frases, né? Os verbos das frases, vocês vão identificar os verbos e vão passá-los também para o passado simples. Então, questão número 3, vão escrever o passado simples dos verbos entre parênteses, tá? E na questão número 4, vão também escrever o passado simples dos verbos, mas aí nesse caso vocês vão ter que identificar esses verbos, ok? Ok, gente, agora o que é que a gente vai fazer? Página 52, questão número 5, vocês vão sublinhar todos os verbos irregulares no passado simples. Então, vocês vão ler esse texto e vão identificar os verbos que estão no passado. Mas não é só estar no passado, são os verbos irregulares, tá? E relembrando, os verbos irregulares são aqueles verbos que não obedecem às regras que nós estudamos, do de, ied e ed, tá bom? Não obedecem a essas regras. São aqueles verbos que eu passei uma listinha para vocês, que tem a forma deles de irem para o passado. E aí tem que ser decorado, tá? Esses verbos, vocês precisam decorá-los, tá bom? Então, vamos ver se aí só tem verbos que nós vimos na lista ou se teremos novos verbos para vocês aprenderem novos, tá bom? Então, tentem responder. Se vocês não encontrarem todos, tudo bem, mas pelo menos tentem encontrá-los. Deem uma pausa no vídeo. E no próximo slide a gente vai ler esse texto aí junto, tá bom? Então, vamos lá. He was my best friend when I was 10. Então, ele era meu melhor amigo quando eu tinha 10 anos de idade. Esse was, que aparece 2 vezes nessa frase, é o passado do verbo to be. E é um verbo irregular, tá bom? Então, was é o passado do verbo to be e é um verbo irregular. Então, vocês sublinham. Vamos para a próxima frase. We went to school together. Então, nós fomos para a escola juntos. O verbo went é o passado do verbo go, que é o verbo ir. Também é um verbo irregular, tá bom? A gente não vê a presença de ed, nem ied. Sometimes we walked. Então, às vezes, nós caminhávamos. Esse walked, vocês estão vendo que terminou em ed. É um verbo regular, então vocês não vão sublinhar. Próxima frase. Sometimes mom took us by car. Então, às vezes a minha mãe nos pegava de carro. Então, took é um verbo irregular do passado, tá? Que é o passado do verbo take. Então, sublinhem took. We did our homework and we watched TV. We did. Esse did é o passado do verbo do e também é um verbo irregular, então sublinhem. Já o verbo watched, que é o verbo assistir, né? Está no passado, então assistíamos. Esse aí é um verbo regular, terminou em ed, está no passado, mas com ed, então não é irregular. Próxima frase. We met our friends at the club and played soccer. We met. Esse verbo met é o verbo conhecer, tá bom? E aí ele está no passado, então nós conhecemos nossos amigos. É o passado do verbo conhecer, que é meet. Met. Meet, presente, e met, passado. Sublinhem. We met our friends at the club and played soccer. Played é o verbo jogar, tá? Então, é o passado do verbo jogar. É regular com esse ed aí no final. We bought popcorn and made kites. Então, nós compramos pipoca e fizemos pipas. Então, we bought é o passado do verbo comprar, que é buy em inglês, tá bom? Buy em inglês, presente é buy e passado é bought. Então, sublinhem o verbo bought. Made é o passado do verbo fazer, tá bom?
Então, made, nós temos o did, que é fazer, e nós temos o made, que também que é fazer, o passado do verbo fazer, tá? Só que did é o passado do do, que significa fazer, e o made é o passado do verbo make, que também significa fazer, tá bom? Assim como em português nós temos algumas palavras que significam a mesma coisa, em inglês nós também temos. Prosseguindo. Then my best friend moved to another country. Então meu melhor amigo se mudou para outro país. Moved é um verbo regular, terminou em D, estão vendo? Não é irregular, então vocês não sublinham. Today I am 14 and I have many friends, but not best friend. Então, hoje eu tenho 14 anos e tenho muitos amigos, mas não um melhor amigo. Certo, gente? Então, os verbos irregulares que nós achamos aí é was, went, took, did, met, bought, made e acabou, ok? Agora nós vamos exercitar a questão dos verbos regulares novamente e irregulares, só que numa questão só, tá? Página 53, questão número 6. Vocês vão colocar os verbos regulares do lado esquerdo, tá bom? E os verbos irregulares do lado direito. E aí vocês vão colocar os verbos no presente e ao lado os verbos no passado, tá bom? Então, na primeira tabela, vocês vão colocar os verbos regulares no presente e depois no passado. E na outra tabela, os verbos irregulares também no presente e depois no passado. Tentem responder. Próximo slide a gente corrige. Então, vamos lá iniciar com os verbos regulares, tá? Que é a primeira tabela que vocês estão vendo aí. Então, os verbos regulares são move, live, graduate, work, retire, start, die and date. E aí, nesses verbos regulares, tá? Que nós já identificamos quais são os regulares na tabela. Aliás, no quadrado, né? No livro de vocês é um quadradinho verde. E aí, nós identificamos os verbos regulares, que são esses. Agora, nós vamos passá-los para o passado. Então, move, que terminou em E, nós acrescentamos o D. Live também terminou em E, então nós só acrescentamos o D. Graduate também terminou em E, nós acrescentamos o D. Work não faz parte de nenhuma regra específica, então a gente coloca a regra geral, que diz que a gente coloca o ED, acrescenta o ED. Retire, termina em E, então a gente coloca só o D. Start é a mesma coisa do work, regra geral, é só colocar ED. Die, terminou em E, coloca só o D. E date, também terminou em E, coloca só o D, ok? Então, esses foram os verbos regulares. Vamos para os irregulares. Os irregulares são be, live, come, build, meet, get, spend, tá? E nós vamos ver agora o passado desses verbos. Nós já vimos que o passado do verbo to be, né? O be aí é was. Mas a gente pode utilizar também o were, vai depender do sujeito da frase, tá bom? Então, was ou were é o passado do verbo to be. O passado do verbo live é o verbo left, left. Passado do verbo come é o verbo came, came. O passado do build é built, built. Passado de meet, met. Passado de get, got. E o passado de spend, spent. Então, mais uma vez, nos verbos regulares, vocês aplicam as regras que nós vimos de ED, IED, ID. E para os verbos irregulares, a única saída é decorar mesmo, tá bom? Ok. Agora, nossa última atividade de hoje está na página 53, questão número 7, onde vocês vão completar as frases com as respostas a essas perguntas. What did you buy last week? Então, o que você comprou na semana passada? E aí, vocês vão ter que responder em inglês,
mas aí passando o verbo da frase, o verbo da pergunta para o passado. E todos os verbos dessas perguntas são verbos irregulares. Então, são aqueles verbos que vocês têm que decorar, tá bom? Então, vocês vão começar a frase com I, que é eu, tá? É como se a pessoa estivesse perguntando para vocês. Então, vocês vão responder com I, eu. E aí, vocês vão identificar o verbo da pergunta e vão passar esse verbo para o passado. Então, tentem responder mais uma vez. Pausem o vídeo e no próximo slide nós temos a correção. Vamos lá? Então, complete as frases. What did you buy last week? Então, o que você comprou na semana passada? I bought magazine. Então, eu comprei, olha só, o verbo é buy, que é o verbo comprar. Então, eu coloquei o sujeito que é I, eu que estou respondendo, I é eu, né, em inglês. E o verbo buy, eu passo para o passado. E o passado de buy é bought. Então, I bought a magazine. Então, eu comprei uma revista. How did you come to school today? Então, como você veio para a escola hoje? O verbo é come. E aí, eu tenho que passar o verbo come para o passado. Então, eu, came by car. Então, eu vim de carro. Aí, came. Came é o passado do verbo come. Letra C. When did you do your homework? When did you do your homework? Começo de novo com I, que sou eu. E aí, vou passar para o passado o verbo do. Gente, lembrando que na letra C eu tenho did, tá? E tenho do. O did, ele é o passado do verbo do, tá bom? Então, ele é um verbo também. Só que, nesse caso, na letra C, when did, esse did, ele é o auxiliar do passado, tá bom? Então, é necessário que vocês compreendam a estrutura das frases para que vocês entendam quando o did é um verbo e quando ele é o auxiliar do passado. Então, nesse caso da letra C, when did you, esse did, que aparece aí primeiro, é auxiliar do passado. E esse do é o verbo, tá? Que no passado vira did. Então, when did you do your homework? Quando foi que você fez a sua tarefa para casa? I did. Então, eu fiz. I did my homework yesterday. Então, eu fiz o meu trabalho de casa ontem. Tá bom? Letra D. Where did you go last Sunday? Então, onde é que você foi no último domingo? A gente vai passar para o passado o verbo go. Verbo go, G-O, tá? Que é o verbo ir. Então, onde é que você foi no último domingo? Então, I went to the movies. Então, eu fui para o cinema. Tá bom? Eu fui to the movies, para o cinema. Ok, turminha? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e bye bye.